Fala, incomparável! Bem-vindo ao canal da Experian. Meu nome é Renan Giovannini e hoje eu tô aqui pra falar com você que adora a parte de documentação. Certo? Não? Eu também detesto essa parte. Se você é uma das 20 pessoas no mundo que gosta dessa parte, parabéns, mas esse vídeo aqui é pra você que sofre com essa parte, que quer reduzir o tempo, reduzir o esforço para trabalhar na documentação, deixar ela mais automática. A documentação costuma ser um problema não só pelo fato da execução inicial em si, mas de você ter que manter os registros de todas as modificações em medidas, em colunas, relacionamentos e tabelas. Ter uma boa documentação não só vai garantir que você dê mais transparência e confiabilidade para os números, para o seu usuário final, como também vai permitir que você ofereça o acesso ao seu modelo semântico, permita que o usuário acesse os dados que você já trabalhou, os dados, as métricas, a modelagem do seu negócio. E assim, ele consegue com bastante governança, essa é a palavra-chave, manter aqueles dados e propagar aquela informação para suas próprias análises. No final das contas, essa é mais uma excelente forma da gente evitar o famoso pedido. Exportar isso aí pro Excel. E se eu te falar que a Microsoft disponibilizou novas funções que vão permitir que a gente crie um relatório autodocumentado e toda alteração que a gente faça reflita numa página de documentação específica para o relatório. Então, se você quer gastar menos tempo explicando o seu modelo ou documentando ele e aumentar a confiabilidade da sua ferramenta, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade da Experian e fica comigo até o final. Bom, dentre tantas novidades que a Microsoft trouxe, novas integrações com o Copilot, novas funcionalidades dos visuais, agora você consegue fazer cálculos a nível de visual em outros gráficos, que antes você não podia. Tem um novo Slicer agora também disponível para a gente utilizar, é bem bacana, ele abre assim, como se fossem botões, bem interessante. Mas eu não quero que a gente deixe passar desapercebido essa funcionalidade nova na parte de modelagem, que é o uso das funções InfoView. Se eu vier para cá, a gente vai perceber que 4 funções novas foram acrescentadas para o nosso DAX, que são essas daqui, que elas conversam com os metadados do modelo, ou seja, os dados que falam sobre o próprio modelo. Você vai ter aqui a InfoView Columns, que vai trazer as colunas, a Tables, que traz as tabelas, as Measures, que traz as medidas que você tem no modelo, e Relationships, que traz os relacionamentos. Vamos explorar cada uma dessas 4 funções em um modelo já pré-existente, ver o que ele traz e trazer uma proposta agora de relatório que auxilia, um relatório que dá a documentação disponibilizada para o usuário. Bom, o relatório que você vai implementar isso aqui não importa muito. Eu estou reutilizando um cálculo de ponto de equilíbrio que a gente fez para estudar regressão linear num vídeo que está disponível no canal. Mas aqui a gente vai focar basicamente nos metadados. Então percebe que é um modelo bem simples, modelo estrela. E eu quero agora primeiro testar a função que traz as tabelas. Então vou vir aqui em nova tabela e eu vou escrever aqui. Pode ser, por exemplo, meta por causa de metadados. Talvez não seja um nome tão bom, porque pode confundir em português com a meta, mas vou deixar assim por enquanto. Meta tabelas. Info, view. Percebe que as 4 funções novas já estão aqui. Tables. Vou só dar um Enter. E percebe que ele criou aqui uma nova tabela. Certo? Vou fazer a mesma coisa com as 4. Mas aqui o ideal é você abrir um novo layout e começar a trazer só essas tabelas para esse layout, para você começar a separar o que é o seu modelo que representa o negócio do que é o seu modelo de metadados. Então aqui bem autoexplicativo. Essa tabela está trazendo os dados de cada uma das tabelas. Nome dela. Vamos ver, você percebe até que alguns nomes aqui são meio esquisitos, porque não estão acessíveis ao usuário. Tá? Então a gente vai ter que provavelmente filtrar esses caras aqui. A forma como você faz o armazenamento, sem import, direct query. Se a tabela é gerada a partir de uma função DAX, vai trazer uma expressão aqui, certo? O que mais aqui que a gente tem que pode ser interessante? Acho que por enquanto não, vamos focar só nessas. E agora eu vou criar as outras 3 tabelas. Página inicial novamente, nova tabela.
A segunda que a gente vai abordar vai ser a tabela de colunas. Então, meta colunas. Também a mesma coisa aqui. Info.view columns. Mesma coisa. Você vai ter aqui o nome da coluna e a tabela em si. E outros, olha que interessante isso aqui é para documentação, principalmente se você tiver que passar esses dados para TI depois. Porque às vezes você só está fazendo um projeto pequeno, que você quer automatizar, fazer um projeto maior dentro de uma nuvem, né? Criar um modelo de dados para TI. Então, olha que legal, seu projetinho pequenininho, com essa documentação pode ser a base para a TI desenvolver um projeto maior. Então, muito interessante isso aqui. Tipo de dados, categoria, descrição se tiver, enfim. A gente vai se focar aqui em apenas algumas colunas, tá? Mas ó quanta coisa interessante a gente consegue trazer agora. Vamos fazer o seguinte antes de trazer as outras. Eu vou trazer aqui o metacolunas para essa visualização da parte de metadados e eu já vou conectar o nome da tabela, da metatabelas, com aqui, cadê? Table, na tabela de colunas. Claro, as tabelas vão ter várias colunas aqui. E eu vou conectar elas. Então, se algum visual quiser filtrar uma tabela que esteja aqui, ele vai filtrar só as colunas correspondentes. Tá bom? O que mais que a gente pode fazer? Vamos criar uma nova tabela novamente. E aqui eu vou chamar de Meta Relationships. Info View Relationships. Bem intuitivo, né? Vamos ver como é que essa tabela está estruturada. Então percebe, ó, o InfoView Relationship, ele vai ter aqui uma forma visual de você representar o seu relacionamento das tabelas. Então, ó, percebe que aqui você tem a direção e o nome da tabela e da coluna. Então isso aqui é uma forma do usuário visualizar o relacionamento. Você tem a parte aqui se é unidirecional, bidirecional, tem a parte da tabela de origem, tabela de destino, cardinalidade, um para um, muitos para muitos, enfim. Então, percebe aqui que também é bem completo, você tem tudo que você precisa aqui já. E finalmente, você pode criar uma nova tabela para ter as medidas, que é o mais interessante de todas. Então, info.view measures. Damos um Enter e, ó que bacana, todas as medidas do seu modelo estão aqui. Inclusive as tabelas em que ele está localizado e as pastas. Cadê aqui, ó? As pastas. Então, se você organizou o seu modelo em pastinha, ele vai aparecer aqui. E a gente viu aqui atrás, ó, que ele também mostra o cálculo. Tá? Então é bem legal. Vamos criar um relatório em cima disso, mas antes eu quero mostrar uma coisa, né? Deixa eu trazer para essa visualização a parte de relacionamentos e de medidas. Tem algumas colunas aqui que não se atualizam ao mesmo tempo que você atualiza o modelo. Explico. Por exemplo, se eu vier aqui na parte de cálculos, aqui em cima, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui numa das métricas, por exemplo, break-even 12 meses. Eu vou explicar essa métrica. Então, cálculo do break-even, considerando os últimos 12 meses de dados. Vou fazer essa descrição aqui. Tá? Ok, já tem a descrição pronta. Se eu vier aqui agora no meta medidas, visão de relatório, visão de dados, ó, percebe que nenhuma das descrições foi atualizada. O que eu vou fazer aqui rapidinho, ó, só para aparecer alguma coisa, eu vou recalcular. Dá um espaço aqui, dá um Enter de novo, só para provocar. E olha, apareceu. Então, novas medidas, em tabelas novas, esse tipo de coisa vai atualizar essas tabelas. Outros campos, como a parte de descrição, ele não força a atualização no relatório. Então, é um pouquinho chato, mas assim,
uma vez que você faz para todos, você roda de novo a tabela e ele vai atualizar. Outra forma é você vir aqui em página inicial e atualizar tudo. Então, se eu vier aqui em Calculations, se eu colocar aqui na parte de métricas, Contribution Margin, eu vou colocar aqui uma descrição para esse cara aqui. Então, Contribution Margin. Vou colocar aqui teste, tá? A gente não precisa ficar pensando aqui muito. Se eu vier aqui na tabela de medidas, ele não vai recalcular. Mas eu vou vir aqui em página inicial, clicar em atualizar, ele atualiza o modelo. Beleza. Atualizou aqui o teste. Tá bom? Então, se você atualizar o modelo todo, ele atualiza as tabelas de metadados. Todos os campos. Também é outra forma. Ok? Bom, o que a gente vai fazer com esses dados todos? Eu vou colocar aqui numa página nova específica para o modelo e vou dar uma proposta aqui de documentação. E aí você pode ser livre para fazer da forma como você achar melhor. Tá legal? Bom, então olha que legal que dá para fazer com essas informações. Aqui a gente tem um modelo proposto de páginas de documentação para o usuário. Então nessa primeira aba a gente coloca as tabelas e colunas. Então lembrando que a gente conectou as duas coisas, então quando eu filtro uma tabela na esquerda, ele deixa só as colunas daquela tabela na direita. Eu também já preenchi as descrições. Apesar da descrição não ser automática, o que dá para a gente fazer? A gente consegue vir aqui nesse modo de exibição de tabela. A gente vem aqui em cada uma das meta-tabelas. Então, vem aqui em meta-colunas. Clico com o botão direito aqui em copiar tabela. Ele vai copiar toda a estrutura de organização das colunas e das tabelas. Aqui que eu fiz? Eu colei aqui no ChatGPT a parte de medidas, a estrutura de colunas, tabelas, e pedi para ele me gerar descrições, tanto das medidas, quanto das tabelas, quanto das colunas. Ele foi gerando para mim, ó. Essas aqui são as medidas. Aqui são algumas colunas, eu não pedi para ele gerar todas. Algumas colunas são autoexplicativas, não precisa de definição formal. Alguma coluna específica, das tabelas em si. Então, rapidinho aqui você consegue, com prompts bem simples, gerar uma descrição para cada um dos objetos que a gente tem aqui. E aí, voltando lá para o BI, a gente pode pegar essas descrições e complementar quando necessário. Então, por exemplo, para essa tabela Account Selector, eu posso vir aqui e colocar uma descrição nova. Vamos ver, DIN Account, aqui ó, Account Selector eu não incluí, né? Vou até mostrar depois, mas eu tirei algumas tabelas da visualização do usuário. Ele não precisa ver, Account Selector é uma coisa muito específica. Para mim importa mais que ele veja as tabelas principais do modelo de negócio. A DIN Account, por exemplo, aqui ó, eu coloco a descrição aqui, bonitinho nesse quadro, Ctrl+C, Ctrl+V lá do ChatGPT e acabou o problema. Fiz isso para todos. Então aqui ó, tenho tabelas e colunas. Aqui eu consigo filtrar, né, a tabela, a coluna que eu quero ver. Eu preferi colocar na parte de descrições, tanto das tabelas quanto colunas, o filtro de texto, que também é da Microsoft, que chama Text Filter. Tá? Ele não vem nativo, mas ele é da própria Microsoft e você consegue na App Store dela. É melhor assim porque você faz uma pesquisa por uma palavra ou por uma expressão que está dentro do texto, caso você não conheça esse objeto. Então, por exemplo, ó, Analyze Financial Data. Então, se eu colocar aqui Financial Data, ó, tem um Financial Data aqui, tem um Financial Data aqui e Financial Data aqui, certo? Então, para esses campos maiores, eu prefiro usar esse visual. Para a parte de relationships, aqui eu procurei alguns visuais que me atenderiam. Aqui é mais para fazer um showzinho para o usuário, né? Mas é interessante ele visualizar, bater o olho e ver quais são os relacionamentos. E para isso eu utilizei esse visual, ó, Force Directed Graph. Tá? Ele é ideal porque você pode colocar aqui campos de origem e campos de destino. A gente tem perfeitamente isso na tabela de relacionamentos. E ele vai colocar essas setas aqui direcionando um campo para o outro, que é exatamente o que a gente tem.
Então, por exemplo, aqui, se eu quiser também filtrar um certo relacionamento, ele vai filtrar aqui também. Então, ó que legal. O usuário já bate o olho e já entende como que as tabelas estão relacionadas entre si. E aqui é a mesma coisa, né? Uso o campo Relationship para ser filtrado com o Text Filter e tabela de origem e destino. E aqui, finalmente, as medidas. Então, é legal aqui porque você tem uma estrutura hierárquica de pastas. Então, você pode colocar isso aqui e também incluir ela nos seus filtros, tá? A própria tabela, você pode ter várias tabelas de medidas dependendo da sua organização. Eu prefiro geralmente não ter muitas e deixar mais organizado em pastas. E aqui a expressão DAX. Aí você vai conhecer mais o nível de maturidade da sua empresa. Então, se você tem uma empresa em que as pessoas conhecem um pouquinho de BI e querem ter mais confiança naquele número e querem ver como está sendo calculado, é legal deixar a expressão. Já outras empresas pode ser que isso assuste o usuário. Então, tentar entender um pouco qual que é o nível de maturidade e para saber se coloca isso ou não. Mas é interessante ter isso aqui disponível. Tá legal? Você percebe que a gente abordou vários temas nesse vídeo. Engenharia de prompt, inteligência artificial, análise de negócio, modelagem, governança de dados e até de storytelling. E se tivesse uma plataforma em que você conseguiria fazer cursos que abrangem todas essas áreas e muito mais? Essa é a plataforma Experian. Então eu recomendo que você clique aqui embaixo no link e avalie quais cursos que tem lá. Você pode inclusive comprar cursos à parte no outro link que eu também vou estar disponibilizando, inclusive o meu de Business Analytics e indicadores. Bom, era isso, eu espero que você tenha gostado da dica e até mais.